Estamos de volta. O programa Painel Livre de hoje falando sobre os escoteiros de Diamantina. Quem está nesse bloco com a gente é o Cristiano, né? Cristiano Silva, que é diretor de métodos educativos, e a gente continua conversando com a Cecília Correia, que é a monitora da Patrulha da Águia, ou Patrulha Águia, não é isso? E eu quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 34 digital, e o programa já é disponível na plataforma do YouTube. Cristiano, você é o responsável por métodos educativos. Como é que funciona na prática esse aprender fazendo, né? Que é a marca do escotismo, né? Queria agradecer, Marco, primeiramente, a oportunidade, né, de falar de escotismo, que é sempre muito bom. E, assim, o método educativo não sou eu responsável, né? É um método que é proposto pelos escoteiros do Brasil, a nível nacional. E esse método vai sendo replicado, né, ao longo das unidades escoteiras. Então, a gente tem escoteiros do Brasil que faz todo o planejamento dessas atividades, desse método, né? Tem o princípio, o POR, né, que é Princípio, Organizações e Regras, que rege todo como é feito, como é produzido o movimento escoteiro. Nele está todas as diretrizes, tudo que é colocado lá que a gente tem que seguir para a prática do escotismo acontecer. Então a gente não pode fazer nada que esteja fora do POR, né, que é esse Princípio, Organizações e Regras. Então ele é produzido pela Nacional e tem a Escoteiros do Brasil a nível regional, que é Minas. Então a gente tem a Nacional, a regional. Temos o distrito, do qual nós fazemos parte, que é o Distrito Norte de Minas, que é junto com outras cidades, Montes Claros, Pirapora, Taiobeiras, e não sei se tem mais alguma que eu estou esquecendo, e Diamantina, né? E nós temos a unidade escoteira local, que é a que a gente faz parte, que é o nosso grupo escoteiro, aqui em Diamantina. Então, o nosso grupo escoteiro pertence a um distrito, a uma região e à nacional. Então, o método escoteiro vem de lá. E esse aprender fazendo é um dos métodos, né, que é o aprendizado pela prática, que o próprio nome já fala, né, o jovem ele é responsável por realizar as atividades. Nós, escotistas, os adultos voluntários que participamos, a gente só serve de suporte, né? Nós somos, como o Baden-Powell, o nosso fundador, dizia, nós temos que ser um irmão mais velho desses jovens. Então, como irmão mais velho, a gente vai indicando, orientando, e eles realmente vão fazendo e aplicando esse aprender fazendo. Mas aí envolve outras questões como a lei e a promessa, o contato com a natureza, a vida em equipe. Então tem o marco simbólico, o nosso lema. Então tem tantas ferramentas que a gente utiliza como metodologia para a prática do escotismo. Cecília, como é que funciona isso na prática? Conta pra gente aqui esse método funcionando dentro lá da Patrulha da Águia, esse método de aprender fazendo. Conta pra gente, como é que é? Dá um exemplo pra gente como é que é isso. Bem, a gente aprende, né, o que é nos ensinado, que os chefes, né, passam para a gente, e a gente tenta colocar na prática, por exemplo, na patrulha. A gente, né, tem os patrulheiros, a gente tem que, os monitores, eles têm que controlar as ações das patrulhas, às vezes ensinar também, muitas das vezes, o que acontece, né, porque o monitor geralmente é um mais velho, e ele tem que passar os ensinamentos que ele já teve, né, para passar para os outros, que às vezes nem sempre tudo é repetido assim. E fazendo a prática, por exemplo, ensina... No acampamento. Isso, no acampamento. Você estava me contando, a Cecília estava me contando aqui, que eles vão para acampamentos maiores, que é para competir. O que acontece nessa competição? Você estava me contando aqui o que vocês fazem nessa competição. Compartilha com o nosso telespectador isso aí. Bem, nesses acampamentos que são competições, né, nós somos os que fizemos as nossas coisas. A gente faz as mesas, a gente faz fogões, tudo, né, com Fazer uma técnica. a mesa é colocar o pano em cima da mesa, não, né? Não, a gente faz literalmente a mesa. Constrói a mesa, Isso, né? constrói a mesa com uma técnica, né, que é o bambu com as amarras, né? Aí tem todo um ensinamento que passa pra gente de segurança também, porque envolve ferramentas de corte. Também tem as atividades e competições que são normalmente competitivas, que valem ponto, normalmente envolve os nós, também os princípios de amarras,
Também a gente faz atividades com princípios noções de distância e é isso. Me chama a atenção, você aplica isso no seu dia a dia? Você já chegou alguma vez, por exemplo, não sei, em casa, alguém precisou fazer uma barra, não é assim, pegar e fazer alguma coisa que você aprende lá, que você faz no dia a dia, dentro da escola ou dentro de casa? Sim, eu já usei bastante coisa assim que eu aprendi no escoteiro para fazer coisa em casa, por exemplo. Teve uma vez que eu estava precisando de amarrar uma rede, aí eu não sabia, meu pai não estava com dificuldade para fazer um nó lá, aí eu ensinei para ele o melhor nó para prender melhor a rede. Funcionou. Aí ele fala assim, era tão fácil assim. Cristiano, como é que a trajetória da Cecília, por exemplo, representa de exemplo desse método educativo? Como é que eu estava conversando com o Adriano no primeiro bloco, né? Essa técnica ou esse método que vocês têm de descobrir pessoas com esse talento de liderança, como é que a trajetória dela representa para vocês nesse modelo? Cara, a Cecília realmente não é porque ela está aqui não, mas ela é um ponto fora da curva mesmo, assim. Ela contribui muito para o movimento escoteiro, sabe? Ela é um tipo de jovem que a gente gosta de ter para nos ajudar, né? Porque o escotismo é bacana, que a gente tem um grupo ali, né? Que é dividido, como o Adriano começou a falar no outro bloco, né? A gente tem as sessões, né? Então, na sessão, que é uma tropa escoteira, no caso do ramo escoteiro, que é de jovens de 11 a 14, você tem o sistema de patrulha, que são patrulhas, que são as equipes. Então, tem o seu líder, né? E o submonitor, que é o vice-líder, e os demais membros da patrulha. Mas não é só o monitor e o sub que tem papéis, funções, não. Todos dentro da patrulha têm funções. A gente organizou no início do ano passado, quando a gente estava reformulando a nossa tropa escoteira, um curso que chama Ponta de Flecha. Tem um nome dado, né, ao curso de formação de monitores, para ser líder. E aí dentro desse curso de Ponta de Flecha, a gente faz as atividades voltadas para realmente ver o potencial de liderança de cada jovem. Porque vai ter jovem que vai estar ali, mas ele não vai ter aquele potencial de liderança. Assim como nós também, às vezes a gente está no nosso ambiente de trabalho, a gente é colocado num cargo de liderança, a gente não tem aquele poder, a tendência é você não ter muito sucesso ali. Tem o talento para poder executar. Exatamente. Não é isso? Para poder fazer, outros para poder liderar. Mas nada também impede de que aquele jovem que naquele momento não tem aquele potencial de liderança ali, ele não vai desenvolver aquele potencial de liderança. Então, eu tenho um chefe lá, um chefe Anivaldo, ele fala que um dos chefes mais, né, de experiência assim, no grupo, né, quando ele era membro juvenil, nessa época, né, que você queria entrar, ele fala que a patrulha dele exportava monitores, porque eles, olha só para você ver, o pessoal desenvolvia a liderança dentro da própria patrulha ali, outros líderes apareciam, aí o que os chefes, os escotistas faziam? Tinha uma outra patrulha necessitando de liderança que não tinha. Ia lá na patrulha dele e falava, tem como você liderar aquela patrulha lá? Para poder dar uma impulsionada naquela patrulha? Né? E aí ele ia, aí falava que a patrulha dele exportava monitores, tão boa que a patrulha era. E aí a Cecília nesse sentido, assim, a Cecília tem um caso interessante, que ela não participou do último acampamento, né? E como ela monitora, ela preocupada com a patrulha, ela juntava com os meninos dela lá, reunia com a patrulha dela, ao final das atividades, para poder passar umas orientações para o acampamento. Que ela não iria. Ela não iria. Então, tipo assim, gente, né, dá aqui um norte para vocês para fazer dessa forma. Olha que interessante. Então, uma forma de liderar, mesmo não estando presente. Mesmo não estando presente. Tem umas fotos, eu gostaria que vocês comentassem as fotos que já... Isso aí. Conta pra gente o que é. Então, essa atividade é uma atividade que a gente fez, esses meninos aí são menorzinhos, são os lobinhos, de 7 a 10 anos. E esse momento é um momento que a gente chama de momento de reflexão, antigamente chamava de momento de espiritualidade, né? Então é um momento de reflexão, que é feito geralmente no último dia, na última manhã do acampamento. No caso da Alcateia, quem não faz acampamento, faz acantonamento, até então, né? Que agora com o novo programa a gente vai acampar com os lobinhos também. Então, assim, é um momento de espiritualidade. Isso aí é uma atividade com a tropa sênior, com os escoteiros sênior e o clã pioneiro, uma atividade de escalada, né? Com o chefe Toquinho que está ali sentado, com o chefe George. Essa é uma jornada que a gente faz, né? As jornadas a pé, uma atividade externa, né? A gente tem os acampamentos e as jornadas. A gente vai para Sentinela com a tropa escoteira, com os jovens de 11 a 14 anos. E nessa mesma jornada, lá, olha só para você ver, a gente vai lá para a Sentinela e lá na Sentinela a gente realiza atividades
de educação também, né? Então ali, ó, assim, ensinando os meninos a utilizar a bússola, né? Então, a proposta das atividades escoteiras, todas elas têm um objetivo, não é simplesmente ir por ir. Ah, vamos lá na sentinela nadar, vamos nadar também, mas lá a gente vai aprender. Esse aí é o momento do fogo de conselho, que é uma cerimônia também que faz nos acampamentos, na última noite de acampamento. Então, ali é um momento de confraternizar, onde as patrulhas fazem apresentações artísticas e os chefes também. É um momento de confraternizar, um momento festivo do acampamento, que é bem bacana. E aí nós temos 2 lobinhos, né, no acantonamento, o Miguel e o Arthur. E esse aí é o momento da promessa escoteira. No caso aí da alcateia, né, os lobinhos fazendo a sua promessa. E aí ele faz aquele sinal ali com os dedos levantados. No caso do lobinho faz com 2 dedinhos, o escoteiro faz com 3. A promessa do lobinho é diferente da promessa escoteira. Isso aí é uma atividade lá no quartel dos bombeiros, de primeiros socorros. É uma parceria que a gente geralmente faz com o bombeiro para poder fazer esse tipo de capacitação. Então, assim, tá vendo? A gente tem atividades que a gente faz com no movimento escoteiro, tudo tem um objetivo. Então, o jovem, quando ele vai para lá aos sábados, aqui acontece aos sábados às 14 horas, lá na IPIL, quando a gente vai com os jovens para lá, a gente tem toda uma programação que a gente coloca em prática. E cada atividade que a gente desenvolve com esse jovem, ele tem um objetivo, tem um fundo para desenvolver liderança, desenvolver o contato entre eles, por exemplo, na alcateia. A alcateia que tem a ênfase, como ênfase no programa educativo, a socialização. Então, o lobinho, no primeiro momento, ele vai aprender a socializar entre aqueles demais membros que estão ali. Por que ele é chamado de lobinho? Porque ele usa como plano de fundo a alcateia, o Mowgli, a história da Jungle, do menino lobo, que foi criado junto dos lobos, né? E aí, quando ele está ali naquele processo de socialização, quando ele chega na idade de 10, 11 anos, ele vai para a tropa escoteira, e lá na tropa escoteira ele começa a desenvolver a autonomia, o aprender fazendo, ver com que o jovem comece a desenvolver esse lado autônomo dele. Para chegar no escoteiro sênior, ver o lado do desafio, da identidade, que é um momento onde o jovem tem muitas perspectivas, começa a ampliar seus horizontes lá fora, então ele começa a ter uma dificuldade de se identificar na sociedade. Então a gente tem que trabalhar esse lado de identidade. E chega no clã pioneiro, que são os jovens, já começa a ir para a sociedade, e aí um lado mais comunitário, onde começa a desenvolver atividades para a sociedade. Então, você vê que cada ramo vai atuando de uma forma para que chegar lá na frente a gente consiga ter êxito. Dessa alcateia que a gente vê ali, se a gente conseguir chegar 2, 3 pioneiros lá no clã, para nós já é um sucesso muito grande. Cecília, a gente está quase no final, mas eu gostaria que você contasse para a gente. Bom, eu vou colocar uma situação hipotética, eu gosto muito da aventura e de histórias. É uma situação hipotética. Você e sua tropa, Patrulha da Águia, chegou num lugar, ficaram perdidos. Como é que vocês escapam dessa? Bem, a gente, né, eu acho que conhecendo as características da nossa patrulha, a gente, hipoteticamente, a gente chegaria à conclusão de começar a sinalizar que a gente estava perdido, por exemplo, gritar, né, não sei muito bem, mas acho que a gente faria mais um... Mas vocês aprendem a fazer fogo, por exemplo, se posicionar pelo sol, pelo pôr do sol, pelo sol nascente, né, leste, oeste, é bem por esse lado, né? Fazer uma fogueira, fazer fumaça, sinal de fumaça como antigamente, né? Os índios. Que ótimo. Foi um prazer conhecer você, Cecília. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu trabalho de liderança que você tem, né? E espero que você volte aqui para contar mais histórias e aventuras para a gente. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço. O prazer é todo mundo. Cristiano, foi um prazer, né, bater esse papo. Tinha muito tempo que eu queria falar sobre os escoteiros aqui e sempre acha a oportunidade, e essa foi a oportunidade. Muito obrigado por atender o nosso convite e vir aqui compartilhar com a gente. Ô, Marconi, a gente que agradece, o Grupo Escoteiro está de portas abertas também. O pai, né, a mãe que quiser colocar o seu filho, a gente está nas atividades aos sábados, lá na IPIL, às 14 horas. E também tem o nosso Instagram, @escoteiros_GE146MG. Pode procurar, seguir a gente lá, acompanhar as atividades. E aqueles que também têm necessidade, que gostariam de fazer parte do movimento escoteiro, mas já passou da infância, da adolescência, pode entrar também. Não tem idade para entrar, não. Enquanto eu mesmo já entrei também já adulto, e a oportunidade
sempre o momento exato, né? É sempre bom, né, a gente falar de projetos que ajudam a formar melhores cidadãos para o nosso país. Então, estamos falando sobre o escotismo. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.